Tudo é Arte está de volta, num dia muito gostoso, com uma chuva também muito legal, aqui no ateliê da Monique Merloni. E Monique, você estava falando de quando você chegou a Campo Grande. Isso, que a minha ideia aqui era estudar, né? Fazer algum curso de arte, no caso, Belas Artes, que era a minha intenção. E aí eu me lembro que não tinha, né? Então, quando abriu o primeiro curso, primeira turma de arte da Universidade Federal, eu fiz o vestibular, passei, fiquei toda feliz e fui estudar. Então, eu entrei na primeira turma de Educação Artística. Era Educação Artística. Na época era Educação Artística, mas tinha duas escolhas, opções. Tinha licenciatura plena em desenho e artes plásticas. E eu escolhi as artes plásticas. Então eu me formei depois em 86, porque eu tive que trancar a matrícula para ter filhos, né? Tive um filho. E aí eu voltei e me formei em 86. Então nessa época da faculdade, eu me lembro que eu comecei a ter o meu primeiro contato aqui em Campo Grande com as pessoas que faziam arte, né? Eu nunca me esqueço que Humberto Espíndola foi na faculdade fazer uma palestra, foi quando eu vi ele pela primeira vez. Aí os professores, né? Meus professores naquela época eram maravilhosos, Lúcia Montserrat, Darwin, e tantos outros, Maria Alice Rossi, né? Professores ótimos, alguns que estão até hoje lá. Então foi uma fase muito boa, eu adorei, né? Fiz bastante, produzi muito nessa época e continuei produzindo. Mas assim, depois de formada, fiz alguns cursos depois também com Terezinha Neder, né? No ateliê dela, de modelo vivo. Fiz cursos depois de formada com Richard Perassi, História da Arte, né? Enfim, crítica de arte também com ele, um outro professor da universidade. Enfim, fui fazendo, fui estudando e sempre pintando, né? Mas eu nunca tinha me preocupado em vender arte, em viver disso, porque eu fazia arte por prazer, né? Eu não tinha nessa época essa preocupação assim de ser uma profissional. Pois é, então eu acabei depois indo trabalhar na Secretaria de Cultura do Estado, né? Onde trabalhei por alguns anos e ali também comecei a fazer contatos com artistas daqui, outros artistas que eu conheci, Jorapimo, Elton Silva, né? E tantos outros, né? Mas sempre fazendo o meu trabalho. Agora, profissionalmente, me deu assim esse clique, foi numa época que eu estava na minha casa pintando o meu ateliê e o meu cunhado, irmão do meu marido, na época já falecido também, ele entrou, viu uma tela que eu estava pintando, gostou, e como eu sempre pintava e dava de presente para as pessoas, eu falei para ele assim, gostou? Então tá, é seu. Aí ele virou e falou assim, não, você tem que valorizar o seu trabalho. Você não vai me dar, você vai me vender. Quanto que você quer nessa tela? Gente, eu nunca tinha vendido, me pegou de supetão aquela pergunta, eu fiquei meio assustada, mas chutei. Na época, um valor lá, que ele passou a mão no bolso assim, me pagou e levou meu quadro. Legal. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Fiquei pensando, puxa, que legal, né? Por que não vender, em vez de ficar dando, né, de presente por aí? Então tá, aí eu comecei a me preocupar com isso, a pensar mais seriamente na profissionalização. E fui procurar um lugar para eu expor. Só que antes eu bati numa galeria de uma conhecida minha, da Yara Penteado. Ela era uma marchand, naquela época ela tinha uma galeria ali no Jardim dos Estados. E eu fui lá, levei meus trabalhos para ela ver. E ela gostou muito e comprou vários. Outro grande incentivo. Pois é. Aí eu fiquei super animada. Mas aí eu fui fazer uma exposição. A minha primeira exposição foi em 91, num espaço cultural do Banco do Brasil. Né?
Lá eu fiz a minha primeira individual, né? Depois eu fiz logo em seguida, fiz uma outra no Espaço Cultural da Caixa Econômica. Isso tudo no começo dos anos 90, né? E até foi antes de eu começar a trabalhar na Secretaria de Cultura, tá? Então, voltando um pouquinho no tempo, né? Mas, enfim, então foi nessa época que eu comecei realmente a pensar mais seriamente, a me profissionalizar e fazer exposições de vender meus trabalhos. Interessante que isso surgiu através de um bom conselho que o teu cunhado na época te deu, né? Isso. Por que não vender, né? Por que não vender? Valorize seu trabalho. Legal. Foi o que ele falou para mim. Na hora certa. É. E Monique, você disse dessa época da década de 80, que você fez a faculdade de artes, que eu sei que foi uma época que o movimento de arte aqui foi uma boa fase, foi uma boa época, depois deu me parece que uma pequena caída. Como que você percebe hoje o movimento artístico daquela época? O que você tem a dizer, assim, do que você sente das artes, do movimento artístico em Campo Grande? Então, em Mato Grosso do Sul, né? Isso, Durante esse tempo que eu vivo aqui, eu percebi que as artes visuais aqui, as artes plásticas, ela tem fases, assim, de que elas vão subindo, aí dá uma parada, aí sobe, aparece de novo. E uma outra coisa que eu sempre percebi é que aqui, em comparação a Mato Grosso, né, o que se destacava mais era a música do que as artes visuais, né? Que era o contrário lá de Cuiabá, né? Enfim, mas a gente tentava sempre, eu já estava nessa época já participando da associação dos artistas plásticos, de grupos de artistas, então a gente estava sempre tentando levar o nome dos artistas, né? Para aparecer mais, fortalecer e tal. Eu gostava mesmo, participava muito desses movimentos. Depois, eu me afastei daqui, né, Pedro, durante alguns anos. Eu fui morar em Cabo Frio, fiquei 4 anos lá, pintando também, expondo, vendendo e fazendo cursos no Rio, né? Quando eu voltei, eu vi que realmente as artes aqui, ela tem isso, sabe? Ela dá um boom, depois ela dá uma paradinha, ela fica meio, não é uma coisa muito linear, não. Agora, eu achei interessante quando surgiu a Confraria dos Artistas, tá? Agora eu vou falar. Porque deu essa levantada de novo. E eu espero que isso continue. A gente vai fazer um intervalo para depois você voltar a falar a respeito da confraria, o que você sente e que continue mesmo que essa confraria seja progressista, né? Tudo é arte e volta daqui a pouco.